Deus, irmãos, quem já é conhecedor da Igreja CCB, da Congregação Cristã do Brasil, eu queria muito que prestasse atenção no que eu vou dizer. O Senhor Deus, ele não deixa os seus enganados. Aquele que é de Jesus, ele tem o discernimento de tudo aquilo que é, o que não é, o que está misturado, o que é joio, o que é trigo. O Espírito Santo não nos deixa mentir. O Espírito Santo não nos deixa escandalizar e contaminar, deixar a Jesus por causa de maus testemunhos, por causa de joio no meio do trigo, por causa de pessoas que são envolvidos em coisas ocultas, que estão dentro de igrejas, certo? Não é somente em uma denominação que existem essas coisas. Eu fui criada em outra denominação. Os meus pais me carregavam, eu e minhas irmãs, a família, para várias denominações. Nós passamos por várias denominações. Desculpa. A minha mãe se converteu na Batista, na Igreja Batista Regular. O meu pai também, se eu não me engano, ou foi no Avivamento Bíblico. Muitas outras, Quadrangular, eles não, mas eu e minhas irmãs pela Renascer, Assembleia de Deus, não foi só um ministério, outros nomes que eu não conheço de igrejas novas, porque eles tinham muitos conhecidos, amigos, tinha amigo pastor que abria igreja, várias outras denominações. Eu passei por várias também, menos que eles, bem menos. Porém, eu, num momento da minha vida, me desviei. Aos 13 anos me desviei, mas eu ia na igreja de vez em quando. O que Deus penetrou, o que eles me ensinaram, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, as leis do Senhor, estiveram sempre dentro de mim. O amor de Jesus Cristo, de Deus, que foi me apresentado, nunca saiu de dentro do meu coração. Tanto que enquanto eu estive desviada, quando eu estava me contaminando com o mundo, quando eu estava na prática das coisas do mundo, Deus, ele nunca me deixou enganada. Ele sempre esteve falando dentro do meu coração, me discernindo. Deus, ele sempre... Houveram momentos em que eu até na praia, bebendo, estava falando de Jesus. Eu não era enganada. Entende? Quando eu voltei para a casa do Senhor, num momento onde já o inferno tinha me cuspido, a verdade é essa. O inferno me cuspiu porque ele sabia que eu não era dele, que não tinha jeito, que eu não fui chamada e escolhida, eu não fui colocada no ventre da minha mãe para servir as obras do diabo. Eu fui colocada para servir a Deus, para amar a Deus, servir a Deus de alguma forma, para louvar e engrandecer a Deus. Então, todas as vezes que ele tenta me levar para o outro lado, ou tentou me levar para o outro lado, não dava certo. Porque a palavra de Deus, ela super penetrou em mim, no meu interior e na minha alma, que por mais que se passassem dias, semanas, meses, anos, ela não saía de mim. Por mais que eu esquecesse por tempos, não esquecesse que eu tinha que exercer os mandamentos do Senhor, ou não dava tanta importância para isso, mas eu tinha certeza do que era de Deus e do que não era, tá entendendo? Eu conheci a congregação através de uma família que me deu um muito bom exemplo, que eles realmente eram pessoas de Deus, e por onde essa família também tinha um testemunho muito grande, que eles passaram muito tempo atrás, também por uma outra religião, aonde dessa religião eles passaram para a Universal, da Universal eles foram para a Assembleia e depois eles foram para a Congregação, e eles eram servos que eu não via defeito algum, eu não via nada neles que eu os pudesse condenar. O Senhor Jesus, ele nunca me deixou enganada a respeito das coisas dele. Ele pode de repente, eu posso me enganar com amigos, que nem relacionamentos que eu tive, ou por momentos também, que Deus também não deixa por muito tempo.
Porém, as coisas de Deus, dificilmente isso acontece. Quando eu fui apresentada, quando eu frequentei, eu comecei a congregar, que eu ganhei o meu primeiro véu, o meu véu, que eu ganhei minha Bíblia e meu inário, quando eu tinha mais ou menos uns 24 anos, por aí. Um pouco depois, eu fui para outro lado. Eu fui para... me desviei de novo. Eu passei muitos momentos assim, indo e voltando. E como eu sempre trabalhei com público, eu trabalhava com muitas pessoas, eu conhecia muitas pessoas, eu era uma pessoa que eu sentia, para mim era uma coisa natural fazer um monte de contato, conversar com muitas pessoas a respeito de várias coisas, vários assuntos. Então, assim, eu tive um conhecimento muito grande enquanto eu estive desviada, enquanto eu estava assim. E quando eu passei pela Universal, aonde eu tive realmente libertações, aonde eu realmente precisava passar por ali. Nem tudo que a gente vê dentro da igreja é para nós generalizarmos. Se de repente nós vemos algo em uma pessoa, duas, ou algo dentro daquela denominação, alguma coisa que de repente a gente não concorda, a gente não pode generalizar que todas as pessoas que estão ali dentro são pessoas que têm comunhão com alguma coisa oculta, se é que você me entende, que tem... A gente não pode generalizar. A gente não pode, nós que já fomos libertos, que já estivemos por tantas e tantas vezes afastados dos caminhos do Senhor, que já estivemos longe várias vezes dos mandamentos, de cumprir os mandamentos do Senhor, ou de desagradar mesmo a Deus. Nós precisamos ter muito cuidado quando nós vemos uma certa denominação sendo muito atacada. Muitas pessoas sendo convertidas, muitas almas sendo resgatadas em nome do Senhor Jesus Cristo, muitas almas sendo resgatadas, e quando nós vemos que realmente pessoas estão realmente se convertendo, porque se converter não é só levantar a mão, pegar, fazer uma carteirinha de membro e colocar uma Bíblia debaixo do braço, e enfim, e sair falando que é crente. Se converter é quando realmente a gente tem um encontro ali, uma vontade de conhecer realmente tudo que é de Deus, tudo que é o Senhor Jesus Cristo. A gente recebe ali o amor de Deus, a gente sente Deus, a gente sente o Espírito Santo, a gente sente, tá entendendo? E nós precisamos tomar muito cuidado. Eu já tomei, eu já fiz e falava e fiz coisas em relação a... Falei coisas a respeito a isso. Eu já passei por isso, de repente começar a falar quando a gente tem o discernimento daquilo que é de Deus, aquilo não é. Aquela pessoa, aquele pregador, aquele pastor, aquele é de Deus, aquele não é. Aí a gente, quando Deus vai dando um discernimento maior e maior e maior, quando Deus vai nos limpando e mais, os nossos olhos espirituais, eles vão sendo abertos. Então, quando nós já passamos por certo lugar, aonde nós sabemos que nós realmente fomos libertos ali. Ali realmente fomos libertos por Deus. E a gente passa para uma outra denominação, enxergando que lá não existe tanto essas coisas, que as coisas são... A gente se identifica mais ali, a gente vê que ali é com mais seriedade, que não tem certo interesse, que não isso e aquilo. Aí a gente passa a falar mal. Falar muito mal. E eu não digo nem falar mal, falar algumas verdades que nós já víamos lá, mas nós também víamos que lá existiam realmente pessoas de Deus, que lá realmente existiam o joio, tá entendendo?
Lá realmente nós aprendemos a temer a Deus, a conhecermos a Deus, o Todo-Poderoso. Você tá entendendo? Nós adquirimos uma certa sabedoria. Não é verdade? A palavra de Deus não fala? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós começamos a falar, em público principalmente, e sem frisar, olha, não estou generalizando, certo lugar, eu tive o certo discernimento, nós precisamos vigiar, tomar mais cuidado, e isso e aquilo. Se a gente chegar falando mal, tacando paus e pedras, crucificando e falando que todos dentro daquela denominação são isso, não aquilo, e fazem porque querem, não sei o que, e tal, a gente está colocando almas em risco. Nós estamos colocando almas em risco de perder a salvação. Porque aquela pessoa que está chegando na igreja, o novo convertido, sentiu o Espírito Santo, sentiu o amor de Deus, ele vai passar pelo processo de limpeza, ele vai passar pelo processo de começar, às vezes é aos pouquinhos. Alguns Deus limpa de uma hora para outra, de um dia para o outro. Mas alguns, eles têm, cada caso é um caso, cada mente é uma mente. Deus, ele tem um particular com cada um. Ele sabe das nossas deficiências, ele sabe das nossas limitações. Então ele vai trabalhar, e muitas pessoas, elas são, tem que passar devagarzinho, tá entendendo? Ela passa por uma limpeza detalhista, ela vai aprender a palavra, ela vai aprender os mandamentos, vai aprender a temer a Deus. Ela, ali onde vai ter pessoas dirigidas por Deus, Deus, ele não vai deixar uma alma se perder porque de repente ela está sendo tratada. Deus, ele não vai colocar uma alma em risco, sendo que ele está vendo que ela está sendo tratada, que dentro daquela certa denominações, ela está sendo acompanhada por pessoas de Deus, e muitas das vezes, até esses aí que são joio, eles acabam ajudando a pessoa mais ainda a se santificar, até mesmo sem de repente eles terem certeza disso. Você tá entendendo? Porque o nosso Deus, ele é soberano, o nosso Deus é tão poderoso, o nosso Deus, ele tá acima de tudo e todos, e tudo que você e eu possamos imaginar, que quando ele quer, ele usa qualquer, presta bem atenção, Deus, ele usa qualquer um, em qualquer lugar, para nos beneficiar. Você tá entendendo? Eu tô falando a deficiência que Deus achar que deve ser. Você tá entendendo? Então, assim, quando você chega, eu cometia esse erro, eu já não estava mais e estava falando, mas eu já sabia as libertações que eu passei, eu ainda falava, não, mas eu tive libertações lá dentro, mas é isso mesmo, é isso que eu não concordo, é isso que não sei o que, e tipo, eu começava, por momentos, às vezes eu ficava com muita raiva, porque eu ficava olhando muito pro joio, e eu acabava, junto com os outros que ficavam condenando e enxergando também o joio, eu acabava falando, tacando pau e escandalizando. Quando eu passei a congregar mesmo, eu fui morar, Deus, ele me colocou numa rua, ele preparou um lugar para eu morar. Eu primeiro passei por um deserto porque eu desobedeci ao Senhor, que ele queria me deixar em um lugar, ali ele estava preparando tudo, e eu saí daquele lugar que ele me colocou, me mudei para outro. Muitas das minhas desobediências foram assim também. De repente Deus colocar pessoas, traçar planos e empregos, e eu fechar a porta que Deus me abriu, e eu sair do caminho que Deus me colocou em relação à conquista de alguma coisa, ou até da minha vida espiritual com Ele. Algo que poderia me fazer sofrer, algo que poderia colocar em risco, entende? Enfim. E é sério esse negócio. Deus, ele me colocou, eu tava passando por uma prova muito grande, eu orei muito de joelho, eu chorei muito, eu implorei muito ao Senhor para me tirar daquele lugar, eu pedi muito perdão a Deus por eu ter desobedecido e saído do lugar, porque quando Deus nos coloca em um lugar, nós temos o tempo de entrar, permanecer e temos o tempo de sair.
se isso está nos planos de Deus. Porque existem coisas que Deus faz para nós, que nós precisamos estar em determinados lugares. Se nós não estivermos em algum do lugar que Deus quer para nós, Ele não vai conseguir usar daquelas pessoas, ou algo que tem naquele local, ou algo que existe ali, algum encontro que possa existir naquele local, para nos beneficiar em algo que Ele sabe o que. Tá entendendo? Então, assim, quando eu saí daquele lugar, que era o desejo do meu coração, e antes de ir eu pedi permissão, pedi a resposta e Deus preparou tudo, mas para sair eu não perguntei, eu não pedi. Eu fui pelo conselho de quem realmente não queria o meu bem, e hoje eu tenho certeza que ela estava um pouco se lixando. Perdoo também, já perdoei, que Deus abençoe a vida deles. E Deus, ele me colocou numa rua onde tinha uma universal e uma congregação. No meio da rua tinha a congregação. Descendo um pouco na rua, mais para baixo, na mesma ali, era 2 minutinhos, tinha a universal. Eu morava num lugar, pulava, tinha um terreno, tinha a congregação. E quando Deus me colocou lá, eu já falava para pessoas, quando comentava a respeito de igrejas, eu já falava, por incrível que pareça, eu já passei por várias, já conheci algumas igrejas e já fiz parte de algumas. E as igrejas que eu mais amo, que parece tão diferente, é a congregação e a Universal. O meu tempo na Universal, eu cheguei a ir algumas vezes lá, porém eu já sentia que o meu tempo ali já havia acabado, que o ciclo já havia fechado, que quando eu fui na congregação, já não era mais, porque eu já tinha conhecido a congregação há anos, eu tinha o meu véu guardado há muitos anos. Você tá entendendo? E às vezes eu pegava o meu véu, eu sentia que alguma coisa, eu ia voltar pra lá. Que Deus tinha algo ali, era pra, entende? E eu gostava das duas. Então, assim, eu sabia a necessidade que poderia ser suprida lá dentro da Universal. E eu sabia que eu já sentia que eu tinha. Era como se eu tivesse a Universal, como se tivesse sido um prezinho. Tá entendendo? Um prezinho, uma escola. E a congregação, eu senti como se fosse o diploma. Tipo, e ali eu já estava pronta para adorar a Deus, para receber mais da sua palavra. E existem homens verdadeiros, homens de Deus, existem mulheres de Deus dentro da Universal, santificados, preparados, pessoas experientes, que Deus acompanhou a sua vida inteira, que elas estão realmente preparadas para ajudar almas a serem libertas. Então, quando a gente chega e fala um monte, escandaliza aqueles que poderiam ter, de repente, o início ali naquele lugar, que ainda existem pessoas de Deus ali preparadas, que ainda existe aquele lugar, aquela opção, a gente tá tirando isso dele. Você tá entendendo? A gente tá tirando isso. Então, deixe que Deus mostre. Quando nós enxergarmos certas coisas, ou tomemos mais cuidado em falar as palavras, a forma que a gente fala. Tipo, não entre em discussão, em violência, acusação, em falta de respeito, em coisas assim, para você querer convencer pessoas, generalizando que a igreja inteira, que todos os pastores, que todos os obreiras, que todos os anciões, que todos não sei o quê, todos os anciãos. Gente, por que eu falo isso? Porque a minha vida, eu tenho experiências com Deus, de verdade, sabe? De fato e verdade espiritual, do lado, a congregação, que eu passei a frequentar mais ainda por causa disso. Eu acordava de manhã no domingo, ouvia o ensaio, uma maravilha, nossa, de Deus mesmo, assim, tinha como se estivesse no céu, glória a Deus, Deus seja sempre louvado, sempre. E depois, quando eu trabalhava, eu ficava com o celular, que eu tinha a Bíblia em áudio também,
E eu ficava lendo a Bíblia em áudio. Enquanto eu estava, porque eu trabalhava na rua, eu mesma saía vendendo, tirando encomenda com amostra, a minha vida era Deus no controle de tudo. Às vezes eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, faltando 2 dias para pagar o aluguel alto. E o Senhor fazia algum movimento, o Senhor falava, vai lá, lança, ó, usa um pouquinho que você tem aí. Às vezes tinha pedaços pequenos de tecido, coisa. E o Senhor ia e usava e me mandava, o Senhor ficava me direcionando. Eu não tinha abundância, minha geladeira às vezes ficava vazia. Eu não tinha, era só o dinheiro contadinho do aluguel, do nana, entendeu? Então assim, mas eu tava muito rica na minha intimidade com Deus, eu tava milionária. Eu nunca tive tantas experiências com Deus, eu nunca senti tanto Espírito Santo, tanto amor de Deus, tanto cuidado do Senhor, sabe? Nessas fases, nesse momento que eu estive lá. E eu sei, porque o Senhor Jesus já falou comigo quando eu tinha 12 anos. O Senhor Jesus é algo que é único, não existe, não tem como a gente se enganar, entende? E com coisas que é ou não é de Deus. A gente tem que ter gratidão e compreensão do que Deus fez por nós. Não é nem pelo que as pessoas fizeram, é pelo que Deus fez, porque quando Ele quer fazer algo por você, que Ele sabe que só vai ser naquele lugar, Ele vai te colocar naquele lugar. Se naquele lugar existem pessoas que são de ocultismo, seja lá o que for, Deus Ele vai fazer essa pessoa te abençoar. As coisas que você vai, da forma que Ele quiser, entende? Eu quero que não fique pensando o que eu tô falando aqui, porque igrejas têm ensinado a cristãos, a seus membros, a pessoas, que bênção é dinheiro, bênção é material, que bênção é casa, é carro, é emprego, é não sei o quê. E a verdadeira bênção, fico nervosa. Tá vendo? A gente tem que se controlar. A verdadeira bênção é a nossa salvação. É a gente servir a Deus, é sentir o Espírito Santo, servir a Deus, servir a Trindade, servir... Você tá entendendo? A verdadeira bênção é quando nós temos liberdade de ajoelhar, de orar, nós temos o presente de todas as vezes que o Senhor Deus fala conosco, que o Senhor Deus nos direciona, às vezes que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Jacó, de Elias, Deus de Moisés, todas as vezes que Ele nos abençoa com as coisas do alto. Aí o Senhor falou para mim, falou, Rosenilda, porque Jesus não chama a gente por apelido, tá? Não adianta a gente querer ter nome diferente, cor de cabelo diferente, pele diferente, nada, porque Deus, as coisas de Deus não é muito certinha mesmo, sabe? Conosco, o que Deus tem conosco, que é pra nós, a forma dele falar conosco, a forma dele é assim. E eu lembro que eu tava numa de atacar a Igreja Universal. Eu tentava explicar, falar, não, lá dentro tem isso, tem aquilo, mas tinha também, ao mesmo tempo eu falava, mas eu tacava nervosa, tacando pau, não sei o que, pra não irem, não sei o que, mas existiam pessoas lá dentro, e às vezes só lá que teria a porta aberta, num caso de emergência espiritual, você tá entendendo? Quantas e quantas pessoas tentam tirar suas próprias vidas, e de repente ela não consegue uma igreja com uma porta aberta naquele horário, naquele momento que ela tá ali, andando, pensando nisso. E o Senhor Jesus me repreendeu. O Senhor Deus, o Senhor me falou, deixe que o joio tem que crescer junto ao trigo. O joio mantém um trigo de pé. Mas, no momento certo, o joio será tirado, será arrancado e queimado, lançado fora. E o trigo, ele será aproveitado. Seja ele joio, mesmo assim, eles estão pregando a minha palavra.
Olha só. Deixe que pregue a minha palavra. Então, assim, eu não vou esquecer isso nunca. A partir daí, nunca mais eu fiz isso. Eu entendi, eu compreendi. Porque quando nós falamos generalizando, ou nós não usamos das palavras certas, ou nós damos lugar à ira, a revolta traz junto a ira muitas vezes e traz, entende? E isso pode prejudicar, porque nós estamos, são almas que estão conhecendo ao Senhor Jesus. São almas que muitas das vezes, elas são almas que ninguém dá nada. São vidas que ninguém dá nada. São vidas que as pessoas viram e falam, ih, essa aí já era. Ih, isso aí não tem mais jeito não. Ih, não tem conserto não. Ih, essa aí... Tem gente que fica só esperando ouvir a notícia. Ah, fulano teve uma overdose, morreu de overdose. Ah, o fulano vivia nas baladas, não sei o que, teve um não sei o que, um acidente, não sei o que, morreu. Ah, o ciclano, não sei o que, morreu. Perdeu a vida, não sei o quê. Tem gente que fica esperando isso, porque as pessoas não dão nenhuma credibilidade. Elas veem que a vida da pessoa já tá tão destruída, ou então, de repente, a pessoa faliu, não tem mais dinheiro, não tem, tá desesperado, vai se matar. Logo chega a notícia que cometeu suicídio. E quem faz algo por essas pessoas? São essas pessoas que ficam esperando a má notícia? São essas pessoas que muitas das vezes ela não faz nada disso. Ela tá com uma vida ali controlada. É ela que vai lá socorrer essas almas, essas vidas, para levar lá aonde dentro daquela denominação ainda existem pessoas prontas, preparadas para socorrê-las. Ele está ali preparado para fazer a obra do Senhor. Não é ganhar almas para Jesus? Não é libertar aquelas pessoas, não é que aquelas pessoas conheçam a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo, que tenham intimidade com Deus, que elas possam se consertar, que elas possam ter as vidas transformadas, que elas possam ser pessoas que encontrem a salvação, que consigam conquistar a salvação. O objetivo é esse. Então olhemos para eles. Porque enquanto existirem essas pessoas dentro desses ministérios, dentro dessas denominações, enquanto Deus ainda permitir que elas estejam abertas, vão existir, Deus ele vai colocar o trigo ali no meio do joio, que o trigo vai fazer de tudo para que essas almas sejam resgatadas, mesmo que eles estejam vendo, porque Deus dá o discernimento, ali que exista o joio, Deus ele vai usar como... E eu acabei de ouvir algo. Agora, eu ouvi algo que eu sigo muitos canais e eu gosto de interagir, eu gosto de comentar. Eu comentei no canal, porque colocaram algo a respeito de uma Bíblia, o que tem na capa da Bíblia. Gente, deixa eu falar. Nós estamos vivendo num mundo onde o anticristo vai se revelar. Ele já existe. Você tá entendendo? Então, se a gente ficar o tempo inteiro se preocupando com ele e não se preocupar que nós não devemos nos contaminar com as coisas dele e não cair nas estratégias dele, sabermos realmente que Deus ele não nos abandona, que Deus não nos deixa. Quando nós realmente desejamos a santidade, desejamos com toda a nossa alma, nosso coração, a nossa vida com Deus, quando nós desejamos realmente a nossa salvação, a vida eterna lá na glória, conhecer a Nova Jerusalém, você acha que essas pessoas Deus vai deixar enganar? Você acha que de repente ela não tá vendo? Você acha que ela não tá vendo? É que nem quando alguém tá fazendo alguma coisa e acha que... você acha que as outras pessoas não estão vendo o que você faz de errado. Vamos supor. Se eu faço algo errado e tento ocultar, omitir, tento fazer escondido, você acha que outras pessoas não vão estar vendo? Eu sei que as outras pessoas estão vendo. Assim como se nós estamos em Cristo, nós estamos em Deus,
Nós estamos vendo o que há ali de errado. Mas Deus, ele nos dá a compreensão de tudo aquilo que possa vir a acontecer se de repente nós sairmos por aí escandalizando, falando um monte, que é o assunto que eu tava falando. E eu entrei nesse que eu assisti o vídeo a respeito da capa de uma Bíblia, de uma denominação, e eu falei as coisas que eu sei, porque Deus, ele me faz ter certeza de muitas coisas, eu tenho certeza absoluta de muitas coisas, e eu falo com a mais, como que fala, autoridade, porque fui eu que passei, fui eu que tive experiência, foi comigo que Deus me fez enxergar, Deus me fez passar, Deus me fez caminhar, Deus me fez... Foi Deus para me mostrar, foram experiências que Deus me fez passar, que me permitiu, para eu ter certeza disso e para que eu venha com autoridade falar. E eu cheguei e falei a respeito disso. A minha família, desde criança, tinha uma Bíblia igualzinha dentro de casa, desse mesmo jeito, com essa mesma capa. E como os meus pais já passaram por várias igrejas também tinham de Bíblia assim. Igrejas gostavam de colocar a Bíblia também no altar, Bíblias grandes e tal, né? E existiam muito dessa Bíblia. Eu me lembro de irmãos, de membros das igrejas que minha mãe frequentava, amigos, que tinham também essa Bíblia. Tá entendendo? Então, assim, a gente tá vivendo num mundo onde o que a gente come, o que a gente veste, a tinta que a gente compra para pintar a parede, o livro que você compra pro seu filho, da escola, a tinta que compra para pintar quadro, eu não sei disso, tá? Isso eu nunca ouvi falar não, mas do que faz na arte, sim. Que foi assim que Deus me deu discernimento muito a respeito dessas coisas ocultas. A gente está vivendo nesse mundo onde grandes fabricantes e grandes empresas, eles fazem seus produtos, que eles fazem parte dessa toda aí, o ocultismo, né? Entende? Então, assim, você vai generalizar algo que foi feito, você vai tirar todas as pessoas que estão chegando até aquela igreja, todas as pessoas que estão encontrando Jesus através do trigo lá dentro, ou está conhecendo Jesus lá dentro, como Jesus disse para mim. O joio, deixa que o joio cresça junto, deixa o joio lá, porque queira ou não, ele está pregando a minha palavra. Você está entendendo? E nós estamos pregando a palavra conforme a vontade do Senhor Jesus. Nós estamos pregando realmente a palavra conforme a vontade de Deus, como Deus nos ordena, Deus quer que nós façamos. Quantas vezes nós somos desobedientes, o Senhor nos faz... o Senhor nos dá... Ele nos dá a palavra, ele nos faz sentir a palavra que nós devemos chegar, falar... E a gente não obedece, ou a gente deixa para depois, a gente não dá muita importância, ou a gente fala, não, deixa, não, depois não, sabe? Deixa eles pregarem. Tem muitas almas conhecendo ao Senhor Jesus, tem muitas almas se batizando, tem muitas almas. Tá entendendo? Vai existir o joio, vai existir o trigo, toma cuidado com o que fala. Toma cuidado, porque enquanto você pode estar falando contra, exista como existe o joio e o trigo, você pode estar de repente falando do trigo e vai saber na hora do nervosismo, da ira, você comete até uma blasfêmia. Porque de repente você está falando de uma pessoa também, e é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, que é um amado do Senhor, que age sempre dentro conforme o Espírito Santo manda, quer, e habita ali, nele, na pessoa, e você tá entendendo? E eu peguei e falei tudo ali, pensei em ver lá, é que eu até esqueci já o nome do canal, eu não segui, eu me inscrevi agora. E a pessoa, o Senhor foi me dando discernimento, eu coloquei algumas experiências e como foi que eu descobri, como é que acontece. E falei algumas coisas e quando eu falei da Bíblia, que a Bíblia tinha em várias igrejas, ele foi e me chamou de mentirosa. No comentário falou que eu sou sua mentirosa. Só existe lá na tal. Gente,
Como pode? O Senhor Jesus Cristo te repreenda. Se isso sai da tua boca, e você está assistindo esse vídeo agora, que o Senhor Jesus te repreenda, que você não abra mais a tua boca para falar estas coisas, vá consultar ao Senhor. Toma cuidado com as coisas que você fala e que você vê. Peça para Deus te mostrar se realmente você está vendo que há algo, mas peça para Deus ir mais profundo contigo e falar mais. Peça, porque Deus ele fala. Você está entendendo? Nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos, os últimos momentos, onde uma coisinha de nada. Vive todo mundo com os nervos à flor da pele, vive um monte de... As pessoas andam totalmente desesperadas, as pessoas não têm, até porque tudo está sendo formado para isso, tudo tem que ser dessa forma mesmo, para que as pessoas não pensem, para que as pessoas não consigam pensar, que elas não tenham aquela paz de ouvir algo bom, de parar e escutar a voz de Deus, ou de discernir, ou para colocar sua vida em ordem, para colocar as coisas em ordem, para, sabe, seja qual for o sentido. Sabe? O Senhor Jesus te repreenda. Se é Satanás que usou você para falar isso para mim, e se você está usando o seu canal para escandalizar e não se lembrando dessas outras almas que podem se perder, porque são almas que estão chegando até o Senhor Jesus, está chegando num lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada, está chegando num lugar onde há sim muito trigo, e eu disse que é muito mesmo, porque eu sei o que eu estou falando. E pelo meu testemunho, quem me conhece sabe do meu testemunho, sabe a quantidade de coisas. Eu não vou abrir a minha boca para chegar e falar besteira aqui agora em relação a isso, porque eu sei o Deus que me resgatou, eu sei o Deus que me livrou desde o ventre, o Deus que me ama, o Deus que é meu pai, que é minha mãe, o Deus que é minha família, o Deus que é tudo para mim, sabe? O Deus que me perdoa, que me perdoou, o Deus que tem misericórdia, o Deus que me livrou da morte por tantas vezes, sabe? As vezes que eu tentei suicídio contra mim. Não foram essas pessoas que me chamou de mentirosa. Não foi uma pessoa como você que chegou para me ajudar a não pular de um viaduto. Nos meus 18 anos. E houveram outras vezes também. O Senhor Jesus Cristo, se existe algum espírito em você que está querendo enganar as pessoas, generalizando, escandalizando, fazendo tudo isso, das pessoas novas convertidas, as pessoas que estão aceitando Jesus, estão se batizando, estão indo lá com um coração puro, sabe? Estão indo com pureza de coração. Se é um espírito que está te usando para usar esse canal para isso, que ele te repreenda em nome de Jesus. Você tá entendendo? Abre os olhos, que Deus possa te dar esse discernimento que Ele deu pra mim. Uma coisa que eu não faço mais, sabe? Onde eu cuspi no prato que comi. Você tá entendendo? Uma comida que me deu resultado, que me alimentou, que me fez temer ao Senhor, que me libertou de... Eu não conseguia, porque eu vivia oscilando. Eu ficava pra lá e pra cá, eu desviava e voltava, desviava e voltava, desviava e voltava. Começava a beber, daqui a pouco parava, daqui a pouco voltava de novo. E não sei, eu começava a ir pra balada, parava, ia pra igreja, depois saía de novo pra balada, parava de fumar, depois voltava pra igreja, parava de fumar, depois saía de novo, voltava de novo pro mundo, começava a fumar de novo. Eu passei muito tempo assim. E dentro daquela igreja eu consegui ser liberta definitivamente. E eu vi que o momento de sair chegou, o momento de não estar mais lá chegou, mas eu cheguei aí algumas vezes depois. Existem sim pessoas de Deus. Existem sim pessoas levantadas por Deus para te socorrer, para me socorrer e a todos, quem necessita. Assim, se você está numa igreja e você vê que tem tudo isso, peça a Deus discernimento, peça a Deus o que você deve fazer. Eu tenho certeza que Deus não vai falar. Não vai falar, olha, sai tacando o pau, falando, chamando os outros de mentiroso, chamando de não sei o quê. Eu tenho certeza que Deus não vai fazer. Deus ele não vai falar pra você fazer isso. Não vai, não.
Nós estamos vivendo tempos em que realmente vai acontecer muita coisa para se entrar em alguns lugares. Enfim, busque saber mais coisas. Aproveite da verdade que se é revelada. Ore a Deus, tenha mais santidade, converse mais com Deus, peça para Deus buscar. Não importa se ontem você estava pecando, peça perdão, pare, tenha o desejo de se santificar. E hoje converse com Deus, fala para Ele falar com você que Ele vai falar. Peça para Deus te discernir, Ele vai discernir. Vão existir e já existem muitos falsos profetas, existem muitos pregadores que não conhecem realmente o temor a Deus, não conhecem realmente o Espírito Santo, não conhecem que eles não estão fazendo coisas por causa da presença do Espírito Santo dentro deles, de pureza de coração e por causa, o principal, a salvação. Deixe que Deus trate de cada um. Afaste-se. Se você acha que tá demais, que é toda uma igreja inteira, saia, mude de igreja. Muitos irmãos já foram arrebatados e o Senhor Jesus Cristo já falou: igrejas inteiras irão para o inferno, porque estão fazendo do meu altar casas de show, estão fazendo teatro, estão fazendo programas de televisão. Eu tô comparando, tá? Estão fazendo programas de televisão de domingo dentro da igreja, como se fosse. O Senhor Jesus falou. Não sou eu que tô falando, foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem arrebatado e tem dito. Deixa que o Senhor Jesus fala. O Senhor Jesus vai falar. Porque tem igrejas que tá muito óbvio. Tá muito óbvio. A pessoa que tá dentro de igrejas assim, de casas de pedras assim, feita por mão de homens assim, e não enxergam algo de errado há nele. Porque Deus é santidade, Deus é amor de verdade, Deus é amor sem interesse, Deus ele você tá entendendo? Deus é perdoador, é misericordioso. Deus ele não age de preconceito. Deus não desfaz. Deus ele não trata as pessoas com indiferença. Ah, porque esse tem mais dinheiro, eu vou amar mais. Esse tem menos dinheiro, eu vou amar menos. Não, Deus ele não é assim. As coisas de Deus são santas. Se você tá num lugar onde você vê que pessoas estão vestidas de forma que vai levar outras pessoas a pecarem, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada, aonde não se lhe é avisado. De repente a pessoa está em pecado e não lhe é repreendido, não lhe é avisado. Se a verdadeira doutrina não está sendo pregada. Você está entendendo? Eu já passei por muita coisa pelo mundo e eu posso falar com prioridade de todos os lugares por onde eu passei. Lá, aonde agora, mesmo que eu não esteja indo congregar presencialmente direto, mesmo que eu não esteja indo, Deus às vezes sabe por que eu não estava indo. Eu estava congregando online. Você tá entendendo? E eu nunca vi um outro lugar, uma outra igreja, aonde eu não sei porque eu tô tanto tempo online, mas igreja onde você vê que há respeito, que há descrição, que há comunhão de verdade, sabe? Eu não tô falando de ficar abraçando, beijando, não. De entrar na igreja e sentir aquela comunhão toda ali. Da irmandade, a comunhão sabe? É muito bom. Sentir o Espírito Santo falar com você e te encher a partir dos hinos. A partir dos hinos eu já faço o banco balançar, porque o Espírito Santo é tão maravilhoso, ele me enche tanto. Eu não consigo parar de chorar. Você acha que eu tô enganada? Que o que age dentro de mim não é o Espírito Santo? Eu sei quem me livrou da morte por tantas vezes,
que me livrou do lamaçal por tantas vezes, que me fez suportar tantas coisas que eu passei, que preparou tantas pessoas para me socorrer, me acudir em momentos que eu poderia ter perdido a minha vida, a minha salvação, sabe? Se você estiver assistindo, você que me chamou de mentirosa, eu te peço em nome do Senhor Jesus, se ajoelhe, ore, peça para Deus conversar com você, peça para Deus falar com você. Antes, peça perdão a Deus por todos os seus pecados, falhas, iniquidades e transgressões, e peça para Ele falar contigo por misericórdia, para que você tenha... Peça para Deus falar com você, que Ele dirige, Ele fala, Ele fala, Ele fala, sabe? Assim como quando a gente tá cada dia mais na presença do Senhor, cada dia mais querendo, porque quando a gente ama Deus de verdade, a gente quer ficar conforme Deus quer que nós fiquemos. Quando nós amamos a Deus de verdade, queremos nossa salvação, a gente não precisa de muitas coisas, a gente precisa temer a Deus, amar a Deus de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos. E Deus, Ele vai libertando, Ele vai limpando. Deus, Ele vai limpando da tinta do cabelo, do corte de cabelo, Ele vai limpando, Ele vai livrando, porque a palavra de Deus fala que o Senhor tem todos os fios da nossa cabeça contados. Deus, Ele vai libertando da maquiagem, Deus, Ele vai libertando de roupa justa, Deus, Ele vai libertando de tantas e tantas e tantas coisas. Ele liberta. Não precisa nem ninguém chegar na gente e ficar falando, porque a gente vai tendo discernimento. Porque as coisas de Deus... Pra gente entrar no céu, a gente tem que estar preparado, a gente está santificado, purificado em tudo. As nossas vestes precisam ser trocadas em tudo. A nossa forma de agir, de pensar, de falar tem que ser modificada, se não estar ali coincidindo com o que Deus quer, como tem que ser. Porque o céu não foi feito por nós. O céu não foi feito por nós. A gente não vai entrar na casa de Deus, a gente não vai entrar no espaço de Deus, a gente não vai entrar no lugar santo conforme o que a gente quer, como a gente quer entrar. É como Ele quer entrar. É o que Ele permite. E Deus, Ele nos dá livre-arbítrio. Se uma coisa não está batendo com a outra, então tem coisa errada aí. Se você continua indo para a igreja chamando os outros de mentirosos, escandalizando, generalizando coisas que não pode, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado como fala. Peça para Deus usar para saber como fala. Peça para Deus responder. Deus, ele nos prepara para tudo. A gente, quando está se santificando, a gente não consegue entrar numa igreja assim, chamando os outros de mentiroso. Ficar amando o que tem mais financeiramente, materialmente, do que tem menos. Deus, a gente não consegue mais colocar uma roupa curta, justa, transparente. A gente não consegue mais colocar um esmalte vermelho na unha, na boca. E quando nós passamos já por experiências em que nos dá um total discernimento de tudo isso, a gente não entra mesmo. A gente não quer saber mais mesmo, por mais vezes que a gente tente, mas quando a gente tenta, não dá, o cálculo não bate, entende? Não encaixa, não dá. As coisas de Deus são muito santas, puras, as coisas de Deus são do jeito dele. E é pensando sempre num todo, no bem de um todo. Você tá entendendo, irmão? Hoje você pode estar errado e me chamando assim, mas daqui a pouco você pode orar e pedir perdão para Deus. Eu já te perdoei, quem sou eu para condenar? Nossa, falha, nós todos somos pecadores, porque se já tiver no momento, como eu queria que isso já tivesse, como eu queria isso? No momento em que nós estivermos totalmente santificados, não cabe mais no mundo, porque o mundo ele já tá tão podre, o mundo ele é tão trevas, o mundo é tão
fedido aos narinas do Senhor, ele é tão que não dá mais, não dá, entende? A luz, ela não consegue permanecer em lugar assim. Você tá entendendo? Então, se você tá falando de um lugar que é só trevas, não vá mais. Mas você não precisa fazer isso. Ou faça de uma forma diferente, peça a Deus para te orientar de uma forma diferente, busque saber mais, porque tem gente que quer falar tanto, quer julgar tanto, mas nunca passou por nada. Como que uma pessoa que, eu costumo falar e é verdade, como que a pessoa fala de alguém que tá passando fome, sabe que a pessoa, eu sei o que é isso, sabe nada, você já passou fome? Se você nunca passou? Se você nunca passou, você não sabe. Se você já esteve no meio da rua, se drogando, sei lá, eu nunca fui uma nóia de ficar na... Gente, as coisas que Deus faz são tremendas. Os locais onde Deus entra para nos resgatar é tremendo. Então Deus, ele age da forma que ele quer. Você tá entendendo? Eu quero contar o meu testemunho completo. É pesado. É bem pesado. Para quem nunca passou por nada. Para quem já passou e quem tá no mundo, talvez não seja tão pesado. É muito fácil você enterrar uma alma que tá pedindo socorro, uma vida que tá pedindo socorro. É muito fácil você pegar uma pessoa em fase terminal e você dar uma injeção para ela morrer mais rápido. É muito fácil você ir lá com uma marreta, um trator e derrubar uma casa que você sabe que ela já tá meio desestruturada. Só que Deus, o Todo-Poderoso, com os seus, ele não age assim. E com essas almas que estão... Meu Deus, elas estão implorando socorro, implorando ajuda. Sedentas de um braço, de uma mão estendida, de uma palavra, de uma oração. Sedentas de uma oração de libertação. Você acha que Deus vai colocar alguém na frente dessa pessoa para matar ela mais rápido? Vai impedir que ela ouça a palavra de Deus? Vai impedir que ela ouça o Senhor Jesus Cristo, que ela conheça o amor do Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz? Você vai impedir dela conhecer a verdade que liberta? Porque ela tá ali passando tudo aquilo, ela acha que ela é merecedora, que ela tem que passar mesmo. Ela acha que ela não vai conseguir se libertar. Ela ainda não sabe que Deus, ele é maior que tudo e todos, e que Deus manda em tudo. E quando Deus ordena, quando nós recorremos a ele com firmeza, com verdade, com sinceridade de coração, ele nos atende. Você acha que Deus vai? Deus, ele vai impedir isso? Eu creio sim, que a partir do momento quando o Senhor Jesus vir nos arrebatar, eu quero sim, agora eu não estou falando isso, vir nos arrebatar. Eu quero estar preparada, eu quero que Deus me prepare, que eu abra mão de tudo que possa vir a impedir a minha salvação. Sabe? Se Deus permitir, se Deus me deu algo, bom, tá tudo na mão de Deus. Eu quero estar preparada, sabe? Eu quero que Deus, eu quero que quando Jesus vir, muitas pessoas também estejam preparadas. Eu quero que muitas pessoas que não conheceram Jesus ainda conheçam. Eu quero que o arrebatamento de Deus, quanto mais almas estiverem ali preparadas naquele instante, eu quero que, sabe, vai ser grandioso. Glória a Deus, para a exaltação do nosso Deus Todo-Poderoso, para a honra e glória do Senhor. Eu quero que quanto mais, porque a palavra de Deus diz que muitos serão chamados, poucos escolhidos. Eu não quero ser só chamado.
Eu quero ser escolhida, eu quero estar escolhida para estar lá na glória. Eu quero que meu nome esteja no livro da vida para entrar na glória. Eu quero estar para a vida eterna ali, com Deus, com Cristo. Eu quero que outras pessoas também possam. Eu quero que elas também tenham direito. Assim como eu já fui liberta de tantas coisas, até os dias atuais eu estou sempre libertando. Eu quero que outras pessoas possam também. Seja ela quem for. Eu não quero tirar esse direito. Pelo contrário, eu quero que muitos conheçam o Deus que eu conheço, o Senhor Jesus Cristo que eu conheço, o Espírito Santo que eu conheço. Nós precisamos estar cientes que nós estamos vivendo no tempo e vai ser daqui para mais. O alimento que a gente compra, a roupa que a gente compra, a gente tem que ter discernimento em tudo, consagrar o Senhor. Muitas das vezes não vai ter lá a marca ou o desenho, a coisa pra gente saber. Mas o discernimento, Deus, ele nos mostra. Você sabia? Se de repente você comprou uma roupa, uma peça de roupa, aquela roupa é lisa, não tem nada ali, não tem arte nenhuma ali, nada que possa mostrar alguma coisa que você vai identificar aqui. Mas Deus, ele mostra aquela roupa, aquela peça, aquilo não sei o que, aquela maquiagem, aquela... Eu já quebrei maquiagem várias vezes. Você sabe aonde mulher precisa de muita maquiagem, muita roupa justa e curta e transparente, cabelo pintado? Numa boate de prostituição, num prostíbulo. Aí você vai falar que eu tô chamando quem usa de prostituta. Se eu sei que dentro de uma boate de luxo, ou de repente outra sem ser de luxo, se usam esses tipos de roupas, fazem essas maquiagens e pintam o cabelo, qual é o propósito delas? Porque as coisas de Deus têm propósito. Tudo de Deus tem propósito. Nada do que Deus faz é por acaso. Se a pessoa, sabendo da verdade, continua com leveza de coração, não, eu não me sinto condenada por usar esse vestido colado, essa saia curta, essa roupa transparente. Eu não me sinto nada, não me sinto condenação. Então Deus não está em você. O Espírito Santo não está, porque eu sinto. Eu sinto. Eu sinto. Porque o Espírito Santo me mostra e me faz sentir. E o amor que eu já tenho por Deus e já saber a verdade. Eu tava até pouco tempo atrás de maquiagem, pode ver aí os vídeos. Mas não me alegra, eu não me sinto bem. Eu sinto, hoje em dia, eu sinto uma coisa nojenta no rosto, sabe? Depois de umas horas assim, tipo, eu não gosto. Por que eu tô com o cabelo curto? Porque eu estraguei, que eu quis mudar. Porque a mágoa tava super abundando dentro de mim, que eu me olhava no espelho e enxergava minhas irmãs. Eu achava muito parecida com elas, com o cabelo na cor natural. E eu taquei um monte de coisa, estraguei o cabelo e tive que cortar. A tinta tá aqui ainda, eu não vou passar mais tinta nenhuma, vai ficar assim, não é a primeira vez. Só que daqui pra diante vai ser tudo diferente. Não quero. Eu quero agradar a Deus, eu quero agradar o Senhor Jesus Cristo, eu quero agradar o Senhor. Aquilo que eu sinto que realmente não me impede de realmente servir ao Senhor dentro de mim, como as minhas atitudes. Aquilo que não me impede de amar a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo, ao próximo. Eu não quero. Eu faço. Eu abro mão. É isso. E vai ser daqui pra frente, só que tenha discernimento. Porque Jesus Cristo ainda não veio. A hora que ele vir, aí o depois vai ser triste. A gente tem que estar preparado. Chegou a hora de voltar. Você que está desviado, chegou a hora de voltar.
Você que acha que crente é chato, que crente é tudo errado, que crente é mentiroso, que crente gosta de destruir as outras pessoas, que crente fica caluniando as pessoas, que isso e aquilo. Peça para Jesus te visitar. Peça para o Senhor Jesus te visitar de alguma forma. Peça para Deus se apresentar a ti. Fala, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, Jesus, porque eu sofri a minha vida inteira. Eu não consigo me libertar de tantas coisas que me aprisionam, seja elas quais forem. Se o Senhor realmente é bom, pelo que dizem, pelo que falam, me faz sentir, me mostra, fala comigo de alguma forma, se apresente a mim. Eu estou de coração aberto para ti, Senhor Jesus. Perdoe os meus pecados, falhas, iniquidades. E não pense, porque eu tô viciado, ou porque eu tô em relacionamento contra a vontade de Deus, ou não sei o que Deus ele não vai te perdoar, então você nem vai pedir perdão. É isso que o inimigo quer que você pense. Porque tem um monte de crente que me condena, que nem olha na minha cara, que não me socorre, que não me ajuda, que me mede, que me olha feio. Deixa eles com Deus. Isso é obra do inimigo. Porque o crente até o diabo é evangélico também. Agora, ser cristão, deixa. É Deus que vai julgar. Mas existe sim um Jesus que é bom. Jesus é maravilhoso. Ele te ama. Ele quer que você realmente se chegue a Ele, que você entregue a sua alma a Ele, que você entregue o seu coração, os seus pensamentos. Ele quer que você se entregue a Ele. Recorra ao Senhor Jesus. Você não precisa de ninguém. De repente você acha, mas para fazer uma oração dessa eu preciso ter um pastor do meu lado, eu preciso ter... Não. Chega, se ajoelha onde você estiver, ou se você estiver em algo, seja qual for o lugar. Em espírito mesmo, conversa com Deus. Fala com Jesus Cristo. Fala, Senhor Jesus Cristo, eu quero te conhecer. Se apresente a mim. Eu sei que eu não sou nada, mas perdoa meus pecados, falhas, iniquidades, transgressões. Eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Se tu morreu na cruz e derramou seu sangue por mim, para que hoje eu estivesse aqui agora, para que eu pudesse ter os meus pecados perdoados, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu te peço perdão e eu quero te conhecer mais e mais e mais. Eu quero a minha salvação. Que nada e ninguém possa tirar isso da sua mente. Você pode chegar a Deus, tendo o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o único Filho de Deus Todo-Poderoso, como intercessor. Em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34, ventilador ligado direto. E os fariseus, ouvindo que o grande mandamento, o título. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Que Deus possa te abençoar, me abençoar, enchendo-nos do Espírito Santo, enchendo-nos do temor a Deus, enchendo-nos do amor por Deus, do amor de Deus, do amor ao próximo, nos dando sempre discernimento a respeito e acerca de tudo, que nós não possamos ser juízes, porque só existe um juiz, que é Deus,
que nós não possamos ser a causa de vidas não conseguirem chegar até o socorro, de almas. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz.